Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente com muito carinho, com muita gratidão a Deus e um desejo enorme de que você, a sua família, de que todos os seres ao seu redor, os animais, a natureza, que todos estejam em paz e interligados à bondade divina. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, tantas foram as histórias do Evangelho à época de Jesus que nos emocionaram. Tantas foram as histórias do Evangelho na época do Cristo que venceram as barreiras do tempo, chegando até os dias atuais com ensinamentos profundos, tocando, o nosso coração, nos enchendo de esperança, de alegria, de bom ânimo, recordando os ensinamentos do bom pastor. Ah, como não nos recordarmos da história da mulher hemorroíça. A história dessa mulher sempre me emocionou muito. Adoro contá-las nas palestras, reflito muito sobre ela, nas reflexões, que cada um de nós faça, também naturalmente faço as minhas, e fico sempre imaginando como deve ter sido esse momento incrível, tão simbólico para a humanidade. Para quem não conhece, a história da mulher hemorroíça narra que havia uma mulher, na época de Jesus, que sofria de hemorragias profundas. Estava fisicamente muito fraca, muito tempo. Ela tinha em vão procurado a ajuda médica da época. Não custa nada lembrar, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. A medicina, claro, não era nada avançada. E para piorar a situação, tinha uma série de dificuldades sociais do seu tempo. Ela era mulher, sofria preconceitos, então realmente não era uma situação fácil. Ela já tinha perdido as esperanças de ficar curada. Já não adiantava mais absolutamente nada, porque ela já não tinha mais a quem recorrer. Foi quando ela ouviu falar de um tal Nazareno, de um galileu, que andava, abre aspas, curando pessoas sem exigir nada em troca. Porque naquela época era muito comum, os curandeiros cobrarem, exigirem alguma coisa para dizer, abre aspas, também queriam curar. E muitas vezes não acabavam curando, era nada. Então aquela mulher não tinha mais esperança. Então, de repente, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de um, ouve falar de outro, daquele Jesus moroso, bondoso, que não fazia distinção entre homens e mulheres, que tratava todos com carinho, com muito afeto, com extremo cuidado e que fazia coisas incríveis. Então, apesar de ela não estar com muita esperança, estar muito fraquinha fisicamente, acabaram dando um jeitinho de levá-la até Jesus. Mas na hora que ela chegou, era uma multidão tão grande que cercava Jesus, mas tão grande, que era difícil se aproximar fisicamente dele. Como que ela ia dar conta de pedir para o mestre curá-la ou aliviá-la? Era uma situação muito complicada. Então, com muito custo, aproveitando as últimas forças físicas que lhe restavam, aquela mulher se arrastou. E assim conta a história do Evangelho. Se arrastou no meio daquela multidão, auxiliada por alguns que a levavam, e com muito custo, o máximo que ela conseguiu, meus amigos, foi tocar nas vestes de Jesus. O máximo que ela conseguiu foi tocar na roupa de Jesus. Mas não precisava mais do que isso. Quase que de imediato, Jesus se vira. Veja, tinha uma multidão ao redor dele. Era comum Jesus andar naquela época no sol quente, escaldante da Palestina, mais de 40 graus, com mais de 5.000 pessoas ao seu redor. Imagina só que situação. Mas ainda assim, Jesus olha e se vira para Pedro. Pedro é ótimo, Porque Pedro era bem humano. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, quem me tocou? E você, mas como assim, mestre? Como é que eu vou saber quem te tocou? Olha a quantidade de pessoas que estão do teu lado. Ele, não foi um toque comum, porque eu sinto que de mim saiu virtude. Jesus havia sentido que dele tinha saído uma energia pura em direção a alguém que tinha lhe tocado. Era a mulher. Essa mulher, meus amigos, tinha tanta fé, mas tanta fé, que ao tocar em Jesus foi o suficiente para que essa luz abençoada do Cristo fosse em direção a ela e ela ficasse curada. Essa história do Evangelho é uma história maravilhosa que nos mostra que não é necessário que objetivamente você tenha contato com um espírito, com um curandeiro, entende? Que você veja alguém especial para que você tenha algum tipo de benefício divino. Não, a nossa fé é que é esse instrumento abençoado e maravilhoso.
Todas as vezes que nós temos fé, como dizia Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, e mais também do que a fé, né? Merecimento. Quando nós fazemos por onde merecer esse auxílio divino, quando a gente se esforça para fazer nossa reforma íntima, né? Não falamos mais mal dos outros, aprendemos a desejar o bem ao outro, fazemos o bem sem olhar a quem, sem preconceitos, sem julgamentos, paramos de ver só defeito nos outros, principalmente naquelas pessoas que nos incomodam porque nos despertam a inveja, e começamos a ver beleza, começamos a pedir a Deus que abençoe essas pessoas, que abençoe o caminho delas, como da mesma forma, claro, né? A gente também pede para abençoar o nosso. Enfim, quando nós começamos a fazer a nossa parte para que nosso coração brilhe com amor, nós começamos a fazer nossa reforma íntima. Enchemos o nosso coração de perdão, não é? De alegria, e essa energia positiva toma conta de nós, muda a nossa vibração. Então a gente que vibrava muitas vezes numa vibração baixa, ralinha, de pessimismo, de falta de ânimo, de esperança, a gente passa a vibrar numa vibração elevadíssima, de amor, sabe, de bom ânimo, de muita esperança. Então é claro que a gente passa a atrair um nível, uma qualidade, entende, de energia muito superior. E é claro que os espíritos amigos que querem, podem nos ajudar, encontram muito mais facilidade de nos ajudar quando nós fazemos a nossa parte. Com certeza, gente, a mulher hemorroíça, para que ela pudesse tocar Jesus, ela estava em busca de melhorar ela mesma há muito tempo, não foi de uma hora para outra. Porque tem muita gente que é assim, né? Às vezes a pessoa de uma hora para outra fala, ai, Deus vai me curar e vai me salvar, vai me ajudar. E aí a pessoa faz uma meia dúzia de orações, boa parte das vezes da boca para fora, e pronto, acha que é o suficiente. Aí quando ela não melhora, ela fala, isso não funciona, Deus não existe, Jesus não me ajuda coisa nenhuma. Mas espera aí. Às vezes nós estamos há 1, 2, 3, 4 existências inteiras fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas e prejudicando as pessoas. Porque em 1 ano, 2, 3 talvez, algumas pessoas até em poucos dias, olha que loucura, a pessoa decide mudar e às vezes a mudança nem é real, ela está falando isso pelo desespero, não é porque ela quer realmente mudar. Então ela já acha que merece receber todas as bênçãos do céu? Não, meus amigos. Não é assim que funciona. Jesus foi muito claro conosco, a cada um segundo as suas obras. Por isso, não deixe de amar. A melhor forma de você se curar e aliviar dores físicas, emocionais, espirituais é se tornando um ser humano melhor. Entende? É uma questão de inteligência. Quando nós nos abraçamos com pensamento negativo, isso só nos faz mal. Mas quando a gente se abre para positividade, a gente troca a queixa pela esperança, quando a gente troca o julgamento pelo carinho, nós mudamos o nosso patamar existencial. Então a mulher hemorroísta entendeu isso. E por entender isso e se esforçar por ser um ser humano melhor, sem se revoltar apesar da tristeza que ela experimentava com a dificuldade que ela passava, ela acabou merecendo essa atenção de Jesus, que fisicamente não olhou para ela, não falou com ela, mas doou sua energia em direção a ela. Ou a gente pode dizer que a fé dela atraiu a energia curadora do Cristo. Olha que história linda! Ai, ela me enche de esperança, mostrando que todos nós, quando fizermos a nossa parte, vamos sim atrair os benefícios dos céus, independente da religião que a gente tenha, do local que a gente se encontra. Então, que a pílula do Evangelho de hoje reacenda sua esperança, sua alegria, seu bom ânimo, para que você possa deixar brilhar a sua luz, compartilhando o que há de melhor na sua alma com os seres ao seu redor. Jamais deixe a sua esperança desaparecer. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nossas histórias que estão acontecendo aqui nas terras alemãs são histórias tão lindas. Já agradeci tanto a Deus, os nossos amigos aqui, tantos trabalhadores, né? Um trabalho difícil de ser feito por uma série de circunstâncias, muito diferente do Brasil, que tem tanta facilidade e as pessoas não aproveitam, né? Aqui nas terras inglesas, em várias outras terras fora do país, quem mora aqui sabe bem que é isso, é um grande desafio. E ainda assim, há pessoas com o coração aberto, desejando semear a luz divina e recebendo tantas bênçãos. Obrigado, viu, meus amigos? Principalmente vocês de fora do Brasil, que têm nos apoiado, que têm aberto as portas e permitido que esse trabalho das pílulas do Evangelho, do nosso tratamento espiritual, enfim, que todo esse projeto da nossa amada Falange do Bem,
esteja chegando a tantos corações de tantos idiomas diferentes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Luz e paz ao seu coração, a você que está aí no Brasil, que também está fora do Brasil. Tenha uma excelente sexta-feira. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E me desculpe a mensagem mais longa de hoje, mas com certeza essa história linda da mulher hemorroíça merece sim toda a nossa atenção e carinho. E até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve, com muito mais fé e a certeza que vamos atrair a luz divina se fizermos a nossa parte.